como você pensar numa bola de vôlei, né, em que o desenho é feito na Alemanha, o seu couro artificial vem da Tailândia, a cola vem da Malásia, essa bola é montada numa jurisdição chinesa, a embalagem é filipina, a bola é transportada até o seu mercado de destino por uma empresa norueguesa, o escritório de contabilidade que rege isso tudo fica baseado em Dublin, na Irlanda, a agência de publicidade responsável pelo marketing global é a empresa brasileira. Então, assim, do ponto de vista nominal, até você pode ler na bola a inscrição Made in China. Mas, na realidade, essa daqui é uma bola made in the world. Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios. Inspirado no livro de Géser Oliveira e Arthur Vilela Ferreira, vencedores do Prêmio Jabuti 2022, na categoria Economia Criativa. Através do podcast, a discussão de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse se mantém viva. Colegas e parceiros como Lucas Saqueto e tantos outros foram somados ao time para um diálogo franco e objetivo sobre os temas da sustentabilidade. Nem Negacionismo, Nem Apocalipse é um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios e tem a honra de receber um dos maiores economistas, cientistas políticos e diplomatas, Marcos Trujillo. Uma carreira que eu sou um admirador da carreira do Marcos, queria fazer um depoimento que me impressiona muito a capacidade do Marcos de captar a economia, a ciência econômica, ao mesmo tempo articulada com a política, e entender isso num plano internacional. Eu acho que falta muito à América Latina e ao Brasil essa capacidade. Eu acho que nós perdemos, nós tínhamos essa capacidade com a escola que marcou a América Latina, que foi a CEPAL, mas nunca revivemos esse interesse por entender as relações internacionais, né? E o Marcos Trujillo traz isso para nós, além da experiência dele como gestor, como executivo. Ele foi presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a instituição financeira mais importante criada nos últimos anos, criada pelos BRICS, além de ter atuado no governo federal como secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, então, do então Ministério da Economia. Com esse personagem realmente grande amigo, Marcos Trujillo, que a gente traz hoje aqui para o nosso podcast. E eu queria uma impressão sua, Marcos. Você liderou o novo Banco de Desenvolvimento em um momento de grandes transformações globais. Atualmente a gente vive um mundo multipolar, onde as duas principais potências, Estados Unidos e China, travam uma guerra tecnológica, uma guerra comercial. Se você tivesse que definir uma estratégia de jogo para o Brasil nesse cenário, qual seria a melhor estratégia para um país com as características do Brasil? Jogando no ataque, jogando na defesa, uma reformulação tática, quer dizer, como jogar o jogo estratégico das relações internacionais nesse novo mundo multipolar que difere tanto do mundo pós-guerra, da construção institucional do pós-guerra, que culminou com a OMC, com o papel da ONU abrangendo vários países, a entrada da China na OMC. Esse mundo parece ter mudado no Brasil nesse mundo. Géser, antes de mais nada, é uma alegria estar aqui com você. Parabéns pelo podcast, nossos amigos. Você é um dos grandes pensadores da forma no campo econômico do Brasil, sempre com uma visão voltada para o público, é uma honra estar aqui. Géser, você sabe que os economistas, os historiadores, os jornalistas, eles estão sempre em busca de um rótulo que possa captar o espírito do tempo. Você se lembra que o John Kenneth Galbraith,
muito interessante, abre disso no ano de 80, chamava uma era da incerteza. Tá? Eles com aquele óculos, né? com aquele tipo, buscava captar toda uma série de dúvidas e riscos, né? que emergiam de uma década que foi uma década muito conflagrada nos anos 70, com as fraturas, duas crises de petróleo, mais emissão no Irã. O Eric Hobsbawm, também grande historiador, falava sobre a era dos extremos. O Michel Afezuli, que é o sociólogo que eu gosto muito, publicou O Tempo das Tribos. E você sabe que há exato 20 anos, o grande jornalista do New York Times, Thomas Friedman, publicou um livro que virou uma espécie de ponto de referência para aquilo que poderíamos chamar de globalização do fim. É um livro que todo mundo leu. Estou falando aqui, obviamente, no declano. Que seria um mundo em que, supostamente, cada vez menos barreiras haveria para o comércio internacional. O fluxo internacional de investimento se tornaria mais dinâmico. Aí, de circulação de ideias, de pessoas, ganharia tração. Esse é um pouco o espírito que eu acho que a gente vivia 20 anos atrás, com esse manifesto da globalização do mundo, que é o livro do Thomas Friedman, da Trump. É como você pensar numa bola de vôlei, e que o desenho é feito na Alemanha, seu couro artificial vem da Tailândia, a bola vem da Malásia, essa bola é montada numa direção chinesa, a embalagem é filipina, a bola é transportada até o seu mercado de Chico, uma empresa norueguesa, o escritório de contabilidade que rege esse princípio baseado em Dublin, na Irlanda, a agência de publicidade é responsável pelo marketing global da empresa brasileira. Então, assim, do ponto de vista nominal, até você pode entender na bola a inscrição Made in China. Mas, na realidade, essa daqui é uma bola made in Taiwan, né? Ela é uma bola mais ou menos que feita em certo? Esse é um pouco o espírito do tempo. Se nós pegarmos uma espécie de máquina no tempo, e viajarmos até o eixo 5, nós claramente não estamos mais vivendo naquele mundo de globalização profunda, ou hiperglobalização, como diz Annie Loverter, famoso que também tomamos. Nós estamos vivendo um momento em que alguns chamam de recessão e globalização, mas aparentemente há dois conceitos, dois óculos, que têm ganhado muita visibilidade. Sim. Foi criado por um ex-colega nosso, da Universidade de Colômbia, é o historiador Adam Tooze, que argumenta que essa convergência, daquilo que foi a mais grave crise sanitária que a humanidade enfrentou desde a gripe espanhola no século passado, falando aqui, obviamente, da Covid-19. A mais grave situação geopolítica no coração da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão da Ucrânia. A situação mais nevrálgica no Oriente Médio desde os anos 70, com o ataque de Hamas a Israel. E mais uma vez a emergência do que tem 200 anos possa ser uma guerra de 2.0 entre a China e o Ocidente, ou entre a China e os Estados Unidos, formam aí os vetores dessa tempestade perfeita que vai convergindo e que, no conceito do Adam Tooze, definiu a formulação de policrise. Essa policrise seria a ideia de, até dentro de um contexto de policrise, que deverá se dar a atuação do Brasil. Mas aí você tem três sujeitos, todos interessantíssimos, o Mike Spence, do Brasil, o Gordon Brown, que foi ministro das Finanças públicas da Bretanha, depois primeiro-ministro britânico. E o Mohamed Al-Arian, que é ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, que diz o seguinte: não é apenas a convergência de vários vetores críticos, é mais do que apenas uma policrise, é uma permacrise, ou seja, são as situações dramáticas se projetando para um horizonte temporal muito mais largo, muito mais amplo. E é curioso que o dicionário Collins, que a cada ano bota na palavra do ano, escolheu a palavra que é uma crise como word of the year, palavra do ano. Então eu acho o seguinte: essa direção da permanência existe, não? Mas eu fico também pensando se de uma ótica brasileira não existe também a direção da polioportunidade. Sim, várias coisas que podem, dependendo do desdobramento no cenário internacional, no fim das contas, representarem vantagens comparativas, vantagens competitivas para o Brasil.
Porque, por exemplo, você mencionou esse período que eu estou agora como presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Então, aqui eu deixei muito para a reunião do Fundo Monetário Internacional do Banco Mundial na primavera e em Washington, lá fora, com as edições fora do Mundial, você circuita, né? Você corre aquele circuito de conferências quase no Oriente Médio. E é engraçado que você começa a ouvir as coisas com uma certa recorrência. Então, por exemplo, a expressão food security, a segurança alimentar, onipresente. Energy security, segurança energética, onipresente. Pouco para fazer cor ao trabalho de vocês, a mesma transição para uma economia mais sustentável, descarbonizada, economia mais verde, também está pouco do onipresente. Então, essas três características que ganham importância relativa num cenário porém crítico, ou tema crítico, são áreas em que o Brasil tem credenciado importantes. O Brasil, nos 4 maiores produtores mundiais de alimento, dos 4, talvez seja aquele que tem teto retrátil do ponto de vista do aumento da escala, da sua produção com sustentabilidade. O Brasil tem uma experiência interessante que pode ser muito ampliada no campo da diversidade de matrizes energéticas. Me parece que o Brasil talvez seja o ator fundamental no tema da transição para a economia verde. Então, quer dizer, nós saímos da frente numa série desses temas. Agora, o Brasil está muito pesado. Quer dizer, os nossos impostos estão pesados, a democracia continua pesado. E parece que outros países entraram numa corrida dramática, na plantação de riqueza, plantação de investimentos estrangeiros direto. Por desregulamentação, isso vai criar e talvez negativos para o Brasil. Eu acho, Jefferson, que a mensagem do cenário global, do cenário internacional do Brasil é adquira condicionamento, adquira agilidade, adquira velocidade, se torne menos burocrático, diminua peso relativo do governo na economia. Em Trump na Casa Branca, sem Trump na Casa Branca, com Guerra Fria em Washington, sem Guerra Fria em Washington, os europeus mais ou menos protagonistas, eu acho que essa tem que ser um pouco a referência, o GPS que o Brasil deve utilizar para poder enfrentar esse novo princípio. Professor Marques, você falou agora de diversos fatores que podem distribuir com instabilidade ou instabilidade no cenário global do plano mundial. E resgatando uma interessante, você falou de uma turbulência, uma turbulência nos sistemas governamentais causados pela eleição do Trump e está crescimento onde esse mote de romper com o IS, romper com o próprio Organização Mundial do Comércio e outros entes dessa governança estava relativamente consolidada desde o pós-guerra, mais aí da Guerra Fria. Se essa tendência levar um processo de desglobalização, quais seriam os principais desafios e oportunidades do país como o Brasil? Vereador, a minha ideia de Trump-lessa, ela deriva, sim, de uma situação semelhante à Delta. Todo nós já entramos, você está patrão, e deixa o outro, disso aí, vocês estão nos drones, toda essa vacina, tomar essa posição radical, afirmando os seus, nós temos que atravessar uma zona de turbulência, o Trumpulência. Porque existe, sim, essa chacoalhada, essa trepidação que você vê em relação à presidência americana, quando toca a entidade multilateral, tem uma seleção normalmente a saúde, e vários relacionamentos bilaterais, com o Canadá, com o México, com a Chile, com a Colômbia, também nesse belo de 30 dias, então. Mas o conceito de Trumpulência que eu uso, ele também é um jogo em palavras, tem uma outra ideia, que é a ideia de opulência, uma ideia de riqueza. Nós não vamos entender as possíveis consequências do atual governo americano se a gente não entender a função que isso encontra a economia dos Estados Unidos. Porque o presidente Trump chega para pilotar uma máquina, se é uma economia, hoje com um PIB nominal de 30 trilhões de dólares. Não. É interessante, porque o Goldman Sachs, a The Economist, a McKinsey,
muita gente que tinha bola de cristal, que já eu tivemos lá na segunda metade dos anos 2000, apostava que lá para 2022, 2006, haveria uma ultrapassagem, um eclipse razoavelmente raro na história da humanidade, que é quando uma superpotência ultrapassa a outra, tem maior equilíbrio mineral no planeta. A última vez que isso aconteceu foi em 1871, quando os britânicos foram ultrapassados pelos make-ups. E de fato, se você pegar a economia chinesa em 2002, por exemplo, a economia é mais ou menos no PIB nominal da Itália, uns 2 trilhões de dólares. E a economia americana, que é 11 trilhões, e você vai ver a evolução e produto dessas duas economias, a boca de jacaré estava se fechando. O que aconteceu em 2018, 2019 para cá? A boca de jacaré voltou a abrir. Os americanos estão lá, os Estados Unidos estão lá a trilhões, os chineses compreendem em 19 trilhões. A China não cresce mais a proporção que fazia há 20 anos, quer dizer, 11, 12%, agora está crescendo em torno de 100. E, então, enfim, essa distância voltou. Né? Quando você olha para o universo corporativo, isso fica mais evidente ainda. Né? Hoje, das 10 empresas, né, maior valor de mercado, vamos fazer o contraste com aquela época. Thomas Friedman, aquele período das 10 maiores empresas no valor de mercado, 4 eram eles, 2 eram japoneses e 4 eram americanos. Hoje, das 10 maiores do valor do mercado, 9 são apenas a Saudi Arabia, a empresa de petróleo estatal na Arábia Saudita não é americana. Se você olhar pelo critério PIB per capita, isso também é muito impressionante. Né? Por exemplo, os Estados Unidos têm 50 estados. No seu conjunto, o estado mais estudante é o estado da Califórnia, o menor é o do Mississippi. Né? E o Mississippi tem o menor PIB per capita dos Estados Unidos. Hoje, o PIB per capita do Mississippi é maior do que o PIB per capita da França. O PIB per capita do Mississippi é maior do que o PIB per capita do Reino Unido. O PIB per capita do Mississippi é maior do que o PIB per capita do Japão. O Japão, que nos anos 80, lembra você daquele livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda de Tênis? Na capa do livro você linda, como se fosse uma corrida de rainha. Os britânicos iam ladeira abaixo, o tio saía tentando os Estados Unidos no topo de Nene, e quem estava subindo a ladeira para tomar o poder mundial no início do século XXI era o Tobuski, lutador de sumo japonês. Hoje, o Japão tem PIB per capita menor do que o PIB per capita do Estado nesse. Então, os Estados Unidos aprendem que chega no momento e a mente é muito forte. Tá? Ou seja, se você for para critérios para além da economia, você olha aquilo que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Aparentemente, para os olhos de alguns estrategistas americanos, o principal passivo a bolchevique foi ter desnudado o pouco operacional das suas forças convencionais. Uma guerra, sobretudo guerra da Afeganistão, que ficou muito parametrizada por drones, por tecnologia, os cientistas tomados atrás. Então, tudo isso gera uma espécie de excepcionalismo no movimento americano que influencia o sistema pela qual a presidência vai se desenvolver. O multilateralismo que você estava mencionando não é algo que foi criado naqueles 7 dias por Deus, depois ele descansou. Né? O multilateralismo foi criado. O multilateralismo é uma versão humana e multilateralismo baseado em instituições é uma invenção decente e extraordinariamente delicada. Vamos pensar, por exemplo, na Liga das Nações, que do século passado o evitou uma Segunda Guerra Mundial. Para mencionar o fato de que a ONU, né, tem poder congelado, conselho de segurança, desde, enfim, da procriação. Hoje, potências nucleares importantíssimas, como é o caso da Índia, não fazem parte de conceito de segurança. Então, nós temos um déficit de governança econômica, nós temos um déficit de governança internacional. Isso se reflete também em algumas instituições baseadas em Washington, ou seja, desde a sua criação, o Fundo Monetário Internacional é sempre dirigido por um europeu. Desde a sua criação, o Banco Mundial é sempre dirigido por um norte-americano. Né? Então é uma coisa quase que brusca, né? Fora do tempo. E daí a gente, muitos outros países, ter entendido que em vez de buscar um dispêndio deles, a tentativa e a forma e a formulação
dessas instituições, já é melhor criar outras. A chinesa, por exemplo, capitaneava a criação de um banco de infraestrutura e desenvolvimento, no sede de Pequim. Os BRICS criaram um novo banco de desenvolvimento e eles vão se criando outras instituições. Eu acho que talvez tenha uma abordagem diferenciada do atual presidente Trump para essa ou aquela instituição multilateral. E já saíram da OMS. Tem um braço da Viena, chamado Organização das Nações em Desenvolvimento Industrial, que os Estados Unidos parecem que passam com a porta a botar para dentro, não sai, volta, depois ele sai. Agora, o que talvez seja mais típico é a Organização Mundial do Comércio, né? Porque para aqueles que estavam desenhando o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, entendia-se que era necessário uma tríade, né? Ou seja, um banco de liquidez, o Fundo Monetário Internacional, um banco para reconstrução e desenvolvimento, que zerou, né, os ganhos do Banco Mundial, e aquilo que na época se chamava de Organização Internacional de Comércio, que teve uma reunião para criar essa organização em 1948 em Havana, Cuba. O representante brasileiro era um diplomata chamado Roberto de Oliveira Campos. Só que os Estados Unidos naquela época tinha essencialmente metade do PIB mundial, os americanos iam dar uma camisa de força para eles mesmos se restringir. Mas simplesmente criar um acordo para tarifas de comércio tão GATT, né? E a Organização Mundial do Comércio, do PUM e pelo N, só veio à luz na metade dos anos 90 e veio de uma maneira muito pouco funcional, porque você precisa do voto universal para qualquer tipo de assunto. Você tem mais de 140 membros, quer dizer, se hoje à noite a gente for jantar, onde é que a gente vai? Vamos comer comida japonesa, vamos lá sair, vamos fazer nós próprios tem dificuldade no crescimento, mas já 140 países decidindo sobre temas da maior importância. Pouco operacional, o sentimento no alto escalão econômico do governo Trump é que você vai contra os interesses americanos, particularmente o seu órgão de solução de controvérsias. Então aqui eu vejo um pouco mais de dificuldade. Agora, aquelas instituições multilaterais baseadas em Washington e Nova York, pelo solo aqui no Fundo Monetário Mundial de ONU, aí eu sinceramente não sei se já está entendendo vamos sair delas, né? Mesmo porque essas entidades desempenham um certo papel nas cidades em que se localizam, né? Agora, o multilateralismo está passando por um momento mais feio, talvez desde a criação da ONU e teve as instituições de Bretton Woods nos anos 40, né? E eu acho uma coisa complicada, né? Porque o multilateralismo ele serve como uma espécie de assimetrizador de poder relativo, né? Dependendo daquilo que você faz, países como Gana tem a mesma voz que alguns, países como a Bolívia tem a mesma voz que a França. Então você cria, você meio que diria a simetria multilateral. O que me parece que a presidência Trump está fazendo agora? Está puxando as grandes decisões para o campo bilateral. E no campo bilateral, a diferença, né, força dos Estados Unidos para qualquer tema curto é sempre muito marcante. Eles acabaram dando andar. Professor Marcos, pensando um pouco agora no Brasil, acho que esse panorama da gestão Trump traz desafios, mas traz oportunidades também. O senhor já destacou em outras oportunidades que esse segundo governo Trump pode, por exemplo, significar uma parceria maior com os chineses, por exemplo, no crescimento da demanda por alimentos. Ou a gente viu até no final do ano passado, avançou um pouco o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo. O Brasil pode buscar outras alternativas ao crescimento desse protecionismo do governo Trump. E além disso, tem uma relação entre o governo Lula e o governo Trump que não sei se dá para chamar de uma relação, né? Não sei se ela existe, tende a ser pelo menos alinhado. Como que essa falta de afinidade política com relação ao governo Trump e esses outros potenciais parceiros que podem se aproximar mais do Brasil pode impactar nos acordos comerciais e nas estratégicas econômicas do Brasil no médio e no longo prazo? Lucas, eu morei nos Estados Unidos pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. Fui estudante intercâmbio da cidade de Newburgh, no estado de Nova York. Fica entre a cidade de Nova York e Albany, que é a capital. E de lá para cá, eu voltei quase todos os anos para os Estados Unidos. Depois morei nos Estados Unidos como diplomata, fiz meu pós-doutorado lá. Depois fui professor na Universidade de Colômbia. Eu não consigo me lembrar
de um momento de tamanha distância entre o governo de turno em Washington e o governo de turno em Brasília. Né? Há uma distância que só pode ser medida em anos-luz entre a atual visão de mundo do governo dos Estados Unidos e a atual visão de mundo do governo brasileiro. Então, ao contrário de outras conjunturas históricas, né, em que você tinha uma diferença ideológica ou de trajetória política, você sempre teve atores, mensageiros, conectores, corretores de poder ou de relações que acabaram aproximando a Casa Branca do Palácio do Planalto, né, ou o Itamaraty do Secretário de Estado, coisas desse tipo. Eu não estou vendo isso acontecer nesse momento. Agora, daquilo que parece ser a retórica que leva a determinadas políticas na presidência Trump, o Brasil, por um critério, está fora da alça de vida. Né? Porque, por exemplo, o Brasil tem déficit comercial nas suas relações com os Estados Unidos. O Brasil não figura nos 5 principais investidores estrangeiros, dos 5 principais destinos do investimento estrangeiro direto americano. Pelo contrário, você, dependendo do estado, do estado da Flórida, por exemplo, o Brasil é o terceiro maior investidor estrangeiro no estado da Flórida. Então, por essa ótica, que é uma ótica um pouco do jogo de soma zero, né, que permeia muito a visão de mundo da Casa Branca de Trump, o Brasil estaria fora da tela do radar. Agora, por outro lado, os Estados Unidos ficaram independentes em 1776. Então, ano que vem vai fazer 250 anos de Estados Unidos independentes. É a primeira vez, desse 1/4 de milênio, que você tem um secretário de Estado de origem latino-americana, que é o senador pela Flórida, Marco Rubio. Então, esses temas que, sabe, América Latina, que está na 5ª ou na 6ª ordem de atenção americana, foi meio que para centro do palco. E não é só aquilo que acontece na Venezuela ou em Cuba, tá certo? Mas é aquilo que está acontecendo na Argentina, onde há um grande alinhamento, né, entre a Casa Rosada e a Casa Branca. O que acontece em outros lugares? Na Colômbia, veja, por exemplo, com a Tritosa, né? Foi essa primeira troca de mensagens, né, de decisões entre o presidente Trump e o presidente Petro. E eu acho que eles prestam muita atenção àquilo que está acontecendo no Brasil. Né? Havia uma grande coincidência de visão de mundo e de afinidade pessoal entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, entre a família do presidente Trump e a família do presidente Bolsonaro. E portanto, nós temos uma situação agora antagônica àquela no Brasil. Agora, do ponto de vista da relação com outras potências, não é só o Brasil. Se de repente você tem os Estados Unidos adotando cada vez mais posturas insulares, unilaterais, bilateralizando as decisões para que os Estados Unidos possam criar uma simetria que é positiva, isso vai gerar outras geometrias, outros caminhos. Então, por exemplo, eu estou no conselho de uma instituição baseada na Europa, né, que tem por objetivo permitir melhores diálogos entre o Ocidente e a China. Eu tenho percebido nesses últimos 2 meses uma espécie de reaproximação entre europeus e chineses. Aquilo que estava, sabe, era uma espécie de bifurcação em vários temas: inteligência artificial, mobilidade elétrica, sustentabilidade, regras de propriedade intelectual. Esses caras voltaram a conversar. No caso da relação China e Estados Unidos, hoje os chineses, que são sempre muito frios, muito transacionais, pensam no longo prazo, eles veem o momento americano e o momento chinês e entendem que nessa relação hoje você tem um ser forte, você tem um ser mais forte, de modo que se os Estados Unidos de fato lançam um cobertor de tarifas e restrições para toda a economia chinesa, né, a vontade dos chineses é retaliar na mesma moeda, mas eles não farão isso. Eles cirurgicamente vão identificar aqueles setores em que há uma desproporção entre o tamanho relativo que aquele setor representa para a economia americana e o quão ruidosa é a voz de sua representação nos círculos decisórios em Washington. Qual é um desses setores? É o setor do agro. Durante todo o século XXI até 2018, os Estados Unidos foram o principal vendedor de alimentos
para a China. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos nos últimos 5 anos. E hoje é o maior fornecedor de alimentos. Mas ainda assim, ao contrário do setor de manufaturas, os americanos têm um grande déficit com os chineses, no setor do agro, os americanos têm superávit com os chineses. Além disso, é verdade também, engraçado de vez em quando os americanos só falam de manufatura, mas no setor agrícola, no setor de serviços, os Estados Unidos têm superávit comercial com a China. Tá? Mas o que eu acho que os chineses vão fazer então? Eles podem diminuir compras ou criar restrições a exportações norte-americanas de alimentos para a China, e hoje há um único país no mundo capaz de desempenhar a função quase que de substituto automático em volume aquilo que é uma demanda expressiva dos chineses. Esse país é o Brasil. Então eu acho que tem sim esse efeito com que, digamos assim, uma maior insularidade da política americana leva o Brasil a aumentar o seu volume comercial de investimentos com outros países, como é o caso da China, que você mencionou bem, como é o caso da União Europeia. Né? Aliás, eu fui negociador brasileiro do acordo Mercosul-União Europeia quando nós o concluímos em junho de 2019. Concluímos o acordo. Depois, a gente vai falar, tem uma série de razões pelas quais o acordo não foi para frente naquele momento. Mas um pouco antes da sua conclusão, em junho de 2019, eu e os meus colegas europeus, na época comissário de comércio, aquela Cecília Malmström, sueca, comissário de agricultura era o Reagan, da Irlanda, e o número 2 da União Europeia era o ex-primeiro-ministro da Finlândia. Quando a gente estava assim, jantando antes da última rodada de negociações, estavam lá os europeus dizendo: nós precisamos fazer com que esse acordo saia do papel, porque caso contrário, nós todos vamos nos submeter a um mundo em que os Estados Unidos estão desempenhando o papel de força unilateral no comércio. Então, mais uma vez, você viu, foi só sair o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos que os europeus toparam tirar da gaveta o acordo da Mercosul-União Europeia. Então, isso vai gerar, sim, uma série de outras geometrias. E, se me permite só um complemento, o Brasil hoje vai assumiu já a presidência rotativa dos BRICS e vai sediar a COP30, que são duas frentes de batalha do governo Trump. O Trump saiu do Acordo de Paris, tem toda uma ligação aí das mudanças climáticas, e também os BRICS são um alvo preferencial. Isso pode potencializar, jogar o Brasil mais ainda para cima dos chineses, acelerar esse acordo da União Europeia e Mercosul, ou não teria um efeito tão relevante? Veja, Lucas, em relação ao COP30, né, a tendência é se dizer que a conferência será esvaziada, né, porque afinal de contas você tem um acordo que representa praticamente 1/4 da economia mundial, do PIB mundial, que não vai estar nas discussões. Né? Eu acho que aqui a gente corre um risco das coisas ficarem pior do que elas podem ser, mas também tem um risco das coisas ficarem melhor do que elas podem ser. Qual é o risco delas ficarem pior do que elas podem ser? É você transformar a COP30 numa espécie de caixa de ressonância de anti-americanismo, anti-trumpismo, e fazer da ausência do Trump o principal tema, a ausência dos Estados Unidos com o Trump o principal tema da COP30. Então, se isso acontecer, vai ser ruim para todo mundo, na minha opinião. Como é que pode ficar bom? Olha, eu acho que tem um direcionamento de capex, de foco, de solução para uma economia que é mais verde, menos agressiva ao meio ambiente. Sabe, a velocidade pode ser maior ou menor, mas o trem já saiu da estação. Isso vai acontecer. Né? Então, se você realmente concentra os esforços da COP em apresentar soluções, né, daqueles que, sabe, tem uma expressão em inglês que coalition of the willing, né, uma espécie de países que entendem que a importância dessa transição para uma economia mais verde, como o Brasil tem credenciais importantes, o Brasil não pode estar de fora desse jogo, eu acho que pode ser bacana. Agora, em relação aos BRICS, quer dizer, o Gessner sabe, né, a gente criou lá um laboratório na Colômbia em 2009, chamado BRIC Lab, muito baseado na ideia de que, como o Goldman Sachs tinha feito no início daquela década, você olha para a bola de cristal da economia mundial e você fala: China, Índia, Brasil, Rússia vão representar cada vez pedaços maiores da economia mundial. Então, enfim, o que isso significa para a sociedade de consumo, ou para o consumo de energia, ou política de desenvolvimento comparada, política externa comparada. Esse era o objetivo de criação do BRICS. E a nossa visão, mesmo quando eu estava no governo, era BRICS são uma espécie de Premier League
das economias emergentes. O que parece que não tem, enfim, nos últimos 2 anos, muito também por conta de como o Brasil entende essa questão dos BRICS, esses objetivos se tornaram menos importantes. Né? Por exemplo, na conferência de Durban, né, no ano de 2023, quando começa uma expansão para além dos sócios originais, há uma espécie de sentimento de anti-americanismo, o sul global contra o norte global. E eu acho que esse, aliás, foi uma das grandes derrotas da política externa brasileira, porque o Brasil entrou na sala com 20% do capital político, né? O Brasil era um de si, e de repente ele se viu na companhia de Etiópia, Irã, certo? Egito, agora mais recentemente Cuba, Indonésia. A Argentina foi convidada, acabou o presidente Milei dizendo não, a Arábia Saudita ainda não respondeu formalmente. Ou seja, o capital político do Brasil, simbólico, foi diluído. E no momento em que uma potência média, como é o caso do Brasil, tem o seu capital diluído, nessas discussões você acaba trazendo a China para o epicentro, os outros países gravitam em torno da China. Eu acho que não é aquilo que era o objetivo inicial. Embora, mesmo em relação à segunda maior economia dos BRICS, que é a Índia, né, hoje os chineses são 4,5 vezes maior do ponto de vista econômico. Então, enfim, é uma situação de risco. Há um potencial aqui, né, um potencial de mensagens negativas vindas de Washington por conta dessas duas coisas que acontecem ao longo de 2025 no Brasil. Muito bem, já cobrimos várias questões interessantes, e aí eu vou convidar o Adriano Stringini, Marcos. Temos trabalhado juntos desde os tempos do CAD, depois Sabesp, o Adriano ficou na Sabesp, hoje é um grande conhecedor aí da sustentabilidade e certamente tem várias questões aí. Professor Marcos, um prazer conhecê-lo aqui, já conhecia das obras. Eu, na época de academia, de estudos, acho que a primeira vez que eu vi alguma coisa criticando a globalização foi lá com o Stiglitz, que também de Colômbia, aquele livro Os Liberantes Anos 90. Né? E depois, enfim, tempos depois vi a sua obra muito boa, que ainda relembra, digerindo, né, da desglobalização, que fala aí dessa ideia, vamos chamar aí, talvez aí do mantra, cada um por si, cada vez mais prevalente. Né? Nesse contexto aí da minha admiração como economista, professor, enfim, grande conhecedor da geopolítica mundial, queria lhe perguntar se há algum evento histórico, né? Talvez Lehman Brothers, talvez algum outro evento, ou alguma figura que mais influenciou sua visão nesse contexto da economia e das relações internacionais. Obrigado pelas palavras generosas, Adriano. Eu gosto muito do Larry Summers, né, que foi presidente de Harvard, foi economista-chefe do Banco Mundial. Os debates dele, aquilo que ele escreve, me influenciam muito. Eu sou um leitor, enfim, como todo mundo que gosta de debates de economia internacional, eu sou um leitor fiel do Martin Wolf. Né? Eu gosto muito do Kishore Mahbubani, que é um singapuriano, né, de origem indiana, né, de etnia indiana, mas ele é singapuriano. E é interessante, o Gessner não se lembra disso, mas a primeira vez que eu vi o Gessner falar, se eu não me engano, foi em 1991, no seminário que a Fiesp fez, sob a batuta do depois ministro Luiz Fernando Furlan. O que será que eu falei? Só deu bola dele, só deu bola dele. Mas o Kishore Mahbubani, né, que na época era um jovem de 40 e poucos anos, veio a esse seminário na Fiesp, e ele disse uma coisa que me marcou muito. Eu tenho certeza que foi em 1991, porque foi o ano que acabou a União Soviética. E ele disse o seguinte, que a pólvora, né, foi inventada no Oriente, mas foi aperfeiçoada no Ocidente.
e que o capitalismo tinha sido inventado no Ocidente, mas estava sendo aperfeiçoado no Oriente. Obviamente ele é um grande defensor da ASEAN, e ele estava vendo essa ascensão formidável da China, tinha estudado muito o modelo sul-coreano, o modelo japonês, e estava vendo aquilo que estava acontecendo no resto do mundo. E é do Kishore Mahbubani esse livro, Será que a China venceu? Has China Won? Que eu acho bastante interessante. Eu acompanho as coisas que o Ian Bremmer faz, acompanho as coisas que por exemplo, esse conceito de cada país, de cada um por si, né? O conceito de G0 é de lavra do Ian Bremmer. A minha ideia de desglobalização, que foi publicada antes do Brexit, né, em 2016, numa coletânea de textos, ela não significa necessariamente o reverso da globalização. A gente deve entender desglobalização da mesma maneira que a gente entende o conceito de desaceleração. Né? Então, por exemplo, quando o veículo está desacelerando, não significa que ele parou ou que ele deu marcha ré. Significa apenas que ele continua a sua progressão numa velocidade menor. Então, eu acho que é um pouco desse sentido que eu quis atribuir à desglobalização. E mais gente, né? Quer dizer, o Graham Allison, hoje, a moldura, né, da estratégica que os Estados Unidos abraçaram com a China foi muito fornecida por aquele livro A Armadilha de Tucídides, né? Será que os Estados Unidos e a China estão destinados à guerra? Então, eu acho isso importante. Esse último livro do Farid Zakaria, Era das Revoluções, é muito importante. Eu gosto muito também de ler, eu acho ele um homem cultíssimo, o Neil Ferguson, né, o historiador escocês, que agora está em Stanford. Então, eu acho que essas são as influências que eu recebo pelos brasileiros também, né? Além do Gessner. Eu trabalhei com o Paulo Guedes, tenho muito orgulho disso, né? Esses são alguns dos meus pontos cardeais. E sobre evento histórico, professor, qual seria o evento aí que teria marcado essa mudança da geopolítica? Eu acho, quer dizer, são mais. São mais. Vamos supor que fosse um jogo de basquete, né? O século XXI é um jogo de basquete. Então o primeiro quarto do jogo está acabando agora, né? Então você tem o 11 de setembro, que é muito traumático. Você tem a queda do Lehman Brothers, que é muito traumático. Você tem a crise das economias mediterrâneas de 2011, que é um evento muito traumático. A maneira pela qual o Xi Jinping se torna o número 1 da China na viragem de 2012 e 2013, e ele meio que quebra com uma regra que foi estabelecida desde o período de Deng Xiaoping, né? Ele vai para um, entre aspas, terceiro mandato, é uma coisa muito diferente. O fato da Índia estar com o mesmo primeiro-ministro também há mais de 10 anos é muito marcante. Então tem várias coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo. Né? E tem essa que agora parece que é a mãe de todas as mudanças de paradigmas, que é a onipresença da inteligência artificial, né? Cujos efeitos a gente ainda não sabe bem medir. Bom, professor, nas relações internacionais, acho que é muito comum o conceito de soft power, né? Então, como os países usam cultura, esportes, educação para expandir a sua influência, e muitas vezes, principalmente, isso é muito falado no caso do Brasil, tem uma influência desproporcional ao nosso tamanho econômico, populacional, né? O Brasil tem ocupa um espaço imaginário do mundo maior do que no PIB relativo, até se você for olhar. E a gente defende muito no livro a criação e a construção de uma marca Brasil como uma economia sustentável, uma liderança sustentável, que isso agregue valor aos produtos, aos serviços, atrai investimentos. Né? Você acha que o Brasil tem aproveitado bem esse potencial e o que a gente poderia fazer de melhor, além de, se tudo der certo, ganhar o primeiro Oscar do Brasil ainda esse ano, nesse campo do soft power? Eu acho, como consegue. Agora eu acho que se você quebrar o código genético da ideia de soft power, você vai ver uma granularidade que nos permite
na minha opinião, análises mais profundas, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você ter o soft power porque você tem pessoas agradáveis, né? Então, você tem a ideia de soft power que deriva de it's a nice country because it has nice people, né? A Croácia, por exemplo, né? Você tem um grande tenista, você tem um grande jogador de futebol, você tem uma culinária interessante, você tem praias bonitas, então isso tudo, né, uma característica de ativos agradáveis geram um determinado poder social. Você tem um outro tipo de soft power que vem daquilo que você pode chamar de boa vontade, o goodwill, né? Por exemplo, a Ucrânia foi invadida, a Ucrânia luta tenazmente pela sua integridade territorial, pela sua soberania nacional, e isso gera um goodwill em vários outros países. Por exemplo, você está visitando a Europa e muitas repartições de governos franceses, ou italianos, ou britânicos, ou mesmo da União Europeia, você vê lá as bandeiras hasteadas junto com a bandeira da Ucrânia. Então, isso gera um goodwill, né? Por exemplo, se um ucraniano está no Ocidente e se identifica como ucraniano, automaticamente aquilo gera uma empatia. E você tem um outro tipo de soft power que vem de uma certa ideia de que aquele país está dando certo e que, portanto, ele é um exemplo acessível. Eu acho que isso também é um tipo de soft power, né? Então, por exemplo, Singapura tem esse tipo de soft power, a Coreia do Sul tem esse tipo de soft power, a Espanha tem esse tipo de soft power. Durante um tempo, o Chile teve esse tipo de soft power. E haveria um quarto que seria, digamos assim, o que eu gostaria de ser como sociedade, ou quais são os modelos que eu adoto. Durante muito tempo, os Estados Unidos também tiveram esse tipo de soft power. Em relação ao Brasil, eu acho que você tem toda a razão em relação à marca, né? Porque o Brasil gera uma repercussão, uma reação positiva em muita gente, né? O Ziraldo, né, por exemplo, grande cartunista brasileiro, escritor de livros infantis, de vez em quando ele viajava para o exterior, aliás, ele me contou isso pessoalmente uma vez, ele disse: Marcos, nós precisamos mudar o nome do Brasil, nós precisamos colocar um ponto de interrogação atrás do nome do nosso país. E quando você está no exterior, por exemplo, no coquetel, e a pessoa pergunta: Where are you from? Você fala assim: I am from Brazil. Aí a reação da pessoa é: Brasil! Tem um ponto de exclamação. Então, isso é uma coisa muito bacana, que veio da música, veio do nosso clima, veio da nossa gente, veio do nosso futebol, né? Mas que nós não conseguimos captar ainda do ponto de vista comercial, né? Eu estou completamente alinhado com o que você disse de uma marca Brasil, que vai ser útil no turismo, vai ser útil na moda, vai ser útil na economia da criatividade, vai ser útil na economia menos intensiva em carbono. Nós precisamos absolutamente fazer isso. Feitas essas considerações, quando você olha para a arena da realpolitik, né, que hoje me parece onde as coisas estão sendo travadas, o soft power está se tornando menos importante. Nós estamos vivendo um mundo hoje o mundo está vivendo a prevalência do hard power, né? Hard power. Acho que não será para sempre assim, mas o momento hoje é de prevalência do hard power sobre o soft power. Professor Marcos, o senhor já passou um pouco por isso nas suas outras respostas. A gente tem visto o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, e pensando no futuro, o senhor acredita que a globalização no futuro ela vai ser mais conectada digitalmente, mas vai ser mais fragmentada politicamente? E também como que o Brasil pode se preparar para esse cenário? Há um risco de uma bifurcação tecnológica. Da mesma maneira que nos anos 80, quando você falava de diferentes padrões de videocassete, né? Você tinha o modelo VHS, mas você tinha também o modelo Betamax. Hoje é curioso, né, que existe uma espécie de ecossistema em que os grandes nomes são Google, Amazon, Meta, Facebook, Instagram, é isso? X. Você tem esse ecossistema aqui. Agora você tem um outro ecossistema que anda com as próprias pernas, que é os WeChats, Ant, Baidu, e que estão, digamos assim, gravitando mais orientados para um epicentro chinês. Quando você pensa, por exemplo, em veículos elétricos, quando você pensa em
energias alternativas, talvez esse outro polo aqui esteja algumas milhas de vantagem do que em relação ao primeiro. Então você corre sim um risco de bifurcação. Aliás, tem uma frase, Lucas, que marcou muito esses últimos 6 anos de relacionamento entre o Ocidente e a China, mais particularmente entre os Estados Unidos e a China, que é a ideia de que você quer intercâmbio, no entanto, existem small yards, high fences. Né? Há áreas em que não devem ser muito grandes, de acordo com o conceito original, e que não deve haver intercâmbio. Deve ter um muro alto, uma cerca alta, para impedir que os chineses adentrem. E, essencialmente, todos os setores de tecnologia são, portanto, protegidos em relação aos chineses. O curioso é que esse conceito surgiu no finalzinho da presidência Trump, né? Agora, ao longo da presidência Biden, o campo cresceu e as cercas não diminuíram, ou seja, há muitas restrições. Você tem um outro fenômeno um pouco excepcional nesse quadro, que é a centralidade dos chips e dos semicondutores. Você tem talvez a cadeia de agregação de valor mais impenetrável de toda a economia nesse setor, quer dizer, quando você fala de semicondutores, são 2 ou 3 empresas de software americanas, uma empresa ou 2 entre a Alemanha e o Japão. Você tem uma empresa que fica em Holanda, que é uma spin-off da Philips, onde você tem aquela luz absolutamente precisa, né, para fazer os sulcos nos chips. Tudo isso segue para ser montado na TSMC em Taiwan, que portanto ganha uma relevância gigantesca, e 93% dos semicondutores do mundo, portanto, são produzidos naquela fábrica. Então você tem sim um risco de bifurcação. Agora, em relação a outros setores, né, como